Olá, turma! Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje falaremos sobre os processos de propagação do calor. Como foi falado no início deste vídeo, os processos de propagação do calor será entendido nesta aula. Quais são esses processos? Nós temos a condução, a convecção e a irradiação. Vamos lá. Então, a transmissão de calor é a passagem da energia térmica de um local para o outro. Então, nós temos aqui uma ilustração da condução. A condução, por exemplo, acontece em uma barra de ferro. Ao aquecer uma extremidade de um ferro, esse calor vai se propagar para outra extremidade da barra. Tanto é que você vai sentir que está aquecendo essa extremidade dessa barra. Outro processo aqui é uma fogueira. Nós temos aqui a irradiação, aquele calor que você está próximo à fogueira. Aquele calor que você sente é a irradiação, por processo, pela irradiação. E o ar que está aqui em cima, que está aqui, vai aquecer e vai subir, certo? Com o processo, a convecção. Então são esses três processos. Transmissão por condução. É o processo de transmissão do calor em que a energia térmica passa de um local para o outro através das partículas do meio que os separa. A passagem da energia térmica de uma região para outra se faz da seguinte maneira. Observe aqui nessa figura aqui, que ao aquecer a extremidade de uma barra, esse calor vai fluir para a outra extremidade. Tanto é que com um certo tempo a região B aqui, vai estar aquecida, está quente. Qual é o processo de propagação? Por condução, que a partícula que está aqui, vai aquecer essa outra que está aqui do lado, vai aquecer a outra vizinha, vai vibrar, aquecer, vai transmitir o calor, vai propagar o calor de uma extremidade para outra através da vibração das partículas. Na região de maior temperatura, as partículas estão mais energizadas, vibrando com maior intensidade. Então ela vai ficar vibrando. A região que está no ar, a região A, as partículas estão mais energizadas, estão mais agitadas. Então ela vai vibrar. E ao vibrar, vai colidir com as outras vizinhas, que vai transmitir energia para outra até chegar na extremidade B. Estas partículas transmitem energia para as partículas vizinhas, menos energizadas, que passam a vibrar com intensidade maior. Estas, por sua vez, transmitem energia térmica para as seguintes, e assim sucessivamente. É um processo que exige a presença de um meio, precisa de um meio material para se propagar, para sua realização, não podendo ocorrer no vácuo. Então, a condução não ocorre no vácuo, certo? Podemos observar esse vídeo aqui. Isso vai dar certo. Bem, aqui. Podemos observar aí que ao aquecer a extremidade aqui, o calor vai se propagar de um lado para o outro, tanto é que as taxinhas vão caindo. Observe que o calor vai se propagando de um ponto a outro. Observem que as taxinhas estão caindo. O que significa? Que as partículas que estão nessa extremidade aqui, vai aquecer essas partículas vizinhas até chegar o calor chegando nesses pontos e faz com que as taxinhas não caiam uma por uma. Com certo tempo, a temperatura o calor vai chegar até essa outra extremidade.
Então, observem que essa outra taxinha que vai... Essa taxinha vai cair, ó. Por que essa aqui vai ser a última? Porque ele está mais distante. O calor vai estar se propagando de um ponto ao outro. Por condução, por processo de condução. Então, é dessa forma que acontece a condução. Então, continuando, transmissão por condução. Calor, o que é calor, nós já vimos em outras aulas, é energia térmica em trânsito entre corpos a diferença de temperatura. Para que exista calor, é necessário que os corpos estejam com temperaturas diferentes, porque sempre está transitando de um corpo para o outro, sempre de maior temperatura para o de menor temperatura. Quais são as unidades de calor? Nós temos no Sistema Internacional de Unidades o Joule, o símbolo J maiúsculo. Uma unidade prática é a caloria, também utilizada. Caloria. Um cal corresponde a 4,1868 joules, que é aproximadamente 4,2 joules. O fluxo de calor. Nós temos que calcular o fluxo de calor que ocorre em uma determinada barra, como vimos no vídeo. A barra, o calor saiu de A até B, mas qual foi o fluxo de calor? Como a gente calcula esse fluxo de calor? Nós temos que pegar a quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo que ficou a fonte de calor fornecendo calor. Em que Q é a quantidade de calor transmitida e ΔT é o intervalo de tempo. Unidades de fluxo de calor: cal por segundo, cal por minuto, watt, certo? E entre outras utilizadas aí. Então, a condução térmica é a transmissão em que a energia térmica se propaga por meio de agitação molecular. Então, as partículas estão se agitando, transmite calor, energia térmica para a outra vizinha. Então, aqui você observa, quando você esfrega a mão, esquenta. Então, quanto maior a agitação das partículas, ela vai esquentar, vai aumentar a temperatura. Então, vai transmitir de uma partícula para outra até chegar na outra extremidade. Transmissão por condução também temos outra fórmula para calcular, chamada lei de Fourier. O fluxo de calor, Φ, que a letra aqui é Φ, o significado chama de Φ, é proporcional à condutividade térmica. Cada material tem uma condutividade térmica, uma constante de condução. Então, tem alguns materiais que se conduzem melhor o calor, tem outros materiais que são isolantes térmicos. Então, o fluxo de calor é proporcional à condutividade térmica e proporcional também à área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. Esta aqui é a lei de Fourier e expressa de maneira melhor esse conceito aqui, traz dessa forma, que Φ é igual a constante condutibilidade vezes a área da face, certo? Vezes a variação de temperatura dividida pela espessura, certo? Onde ΔT aqui, ó, é a variação de temperatura, como a gente calcula, é temperatura 2 menos a temperatura 1, final menos inicial. Então, pela figura que nós podemos observar aqui, ó, para calcular o fluxo de calor, nós temos que pegar a condutividade desse material. Cada material tem uma condutividade, vezes a área, tá vendo aqui a área, vezes a variação de temperatura. Temperatura 2, são θ 2, e a temperatura 1. Então, a diferença de onde está vindo o fluxo. O fluxo está vindo lá de trás, né? Então, a diferença da temperatura que está chegando menos a que está saindo, passando. E dividido pela espessura. Então, a expressão de lei de Fourier é dessa forma.
em que K é o coeficiente de condutividade térmica. Os bons condutores, como os metais, têm valor elevado para a constante K. Já os isolantes térmicos, madeira, isopor, lã, etc., têm valor baixo da constante. Então, os que conduzem melhor têm um K grande. Os que conduzem menos, que são isolantes, têm um K menor. Vamos resolver uma questãozinha aqui. Ó. Uma sala de estúdio é mantida a temperatura de 20 graus Celsius e encontra-se separada de uma sala vizinha, a temperatura ambiente de 30 graus Celsius, por uma janela retangular de vidro, de 8 milímetros de espessura, 1 metro de altura por 1,5 de largura. Sabendo que a condutividade térmica do vidro é 0,8 watts por metro Kelvin, o total de calorias transmitidas pela janela após 4,2 minutos. Certo? Então, quer saber o fluxo de calor depois de 4,2 minutos. Então, vamos lá. Então, pegando aqui a figura, nós temos aqui que o K é 0,8, espessura 8 milímetros, θ1 é 20 graus Celsius, é a temperatura de dentro da sala, né? Dentro da sala está 20 graus Celsius, e lá de fora está 30 graus Celsius, temperatura maior. Está vindo o fluxo de calor de fora para dentro. Então, a temperatura de fora 30 graus Celsius e a de dentro 20 graus Celsius da sala. Então, K é 0,8 watts por metro Kelvin. O K, colocando em notação científica, 0,8 fica 8 vezes 10 a menos 1. Andei uma vírgula para a direita. Então, se andei uma vírgula para a direita, coloca-se a potência de 10 multiplicando o número elevado ao número de casas que eu andei para a direita. Foi só uma. Se foi uma para a direita, fica menos 1. A espessura é 8 milímetros, colocando em metro. Lembrando que 1 milímetro é 10 a menos 3 metros. Então, 8 milímetros é 8 vezes 10 a menos 3. Delta θ é a temperatura de fora menos a de dentro. 30 menos 20, 10 graus Celsius. Delta C, a variação de temperatura em Celsius é a mesma de Kelvin. Certo? A variação de Celsius é a mesma de Kelvin, então é 10 Kelvin. Então, pronto, vamos lá. Inicialmente deve-se determinar o fluxo de calor entre as duas salas. O fluxo é igual a K vezes áreas vezes Δθ sobre a espessura, substituindo 8 vezes 10 a menos 1 do K. A área, cadê a área? A área é 1,5 vezes 10. Se calcula aqui 1,5 a 1 metro de altura vezes 1 metro de altura vezes 1,5 de largura, a área é 1,5 vezes a variação de temperatura, que foi 10, dividido pela espessura, que é 8 vezes 10 a menos 3. Então, aqui fica quanto? 8 corta com 8, então fica 1,5. Foi 10 a menos 1 vezes 1,5 vezes 10, dividido por 10 a menos 3. Aqui, multiplicação, conserva a base 10 e soma as potências. Menos 1 mais 1 dá 0. Então dá 1,5 vezes 10 elevado a 0, dividido por 10 a menos 3. 10 elevado a 0, aí sim, na divisão, conserva a base e subtrai as potências. Fica 0 menos 3. Então, menos com menos aqui dá mais. Então fica 0 mais 3, que dá 3. Então fica 1,5 vezes 10 a 3. 10 elevado a 3 é 1000. 1,5 vezes 1000 é 1500. 1500 joules por segundo. Joule por segundo. Sabendo que o fluxo de calor é Q sobre ΔT, e a ΔT é intervalo de tempo. Então o fluxo nós já encontramos que é 1500. O ΔT é 4,2 minutos, só que em segundos você multiplica por 60. 1 minuto tem 60 segundos. Então fica 4,2 vezes 60. Certo? Então fica 1500, essa parte aqui que está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Então fica 1500 vezes 60 vezes 4,2 é igual a Q, o calor. Quantidade de calor. Então dá 378.000 joule. Eu posso colocar o prefixo K, né? Assim, está em joule, né? Colocar aqui a resposta em calorias. Nós temos que transformar em calorias. Então 378.000 joules temos que transformar em calorias. Então, sabemos que um cal é aproximadamente 4,2 joule.
Então nós temos que dividir 378.000 dividido por 4,2, que é igual a 90.000 calorias. Colocando um prefixo de quilo, quilo significa 1.000. Então colocar um K na frente aqui do cal significa 1.000. Então fica, um cal corresponde a 1.000 calorias. 1 quilocal, desculpa. 1 quilocal significa 1.000 calorias. Então, se é 90.000 é 90 quilocalorias. Então a resposta é a letra D. Transmissão por convecção. A convecção se constitui de movimento de massas fluidas, trocando de posição. Então acontece nos fluidos, precisa de um meio, isso acontece nos fluidos, líquidos e gases. Podemos afirmar que a convecção somente ocorre nos fluidos, líquidos, gases e vapores, não podendo ocorrer nos sólidos ou no vácuo. A convecção pode ser natural, é ocasionada por diferenças de densidade devido à diferença de temperatura entre as massas do fluido, ou forçada, quando é ocasionada por bombas ou ventiladores. Observemos que na convecção não há passagem de energia de um corpo para o outro, mas apenas estes é que mudam de posição. Então podemos observar aqui, ao aquecer uma água, o que acontece? A água que está aqui embaixo vai estar com temperatura mais elevada. Então essa água mais quente, ela é mais leve do que a água está aqui fria. Então a água quente vai subir e a água fria vai descer. Com isso, essa água que estava fria vai ser aquecida novamente, vai ser aquecida aqui embaixo, quando chegar aqui no fundo, ela vai ser aquecida e ela vai subir. Então fica esse ciclo de convecção. Certo? Como podemos observar aqui, ao aquecer, essa água que está aqui mais quente, ela sobe e a água fria desce por causa da diferença de densidades. A água quente é menos densa, mais leve do que a água fria. Então a água quente sobe e a água fria desce. Vamos ver esse outro vídeo aqui. Vou tentar colocar aqui. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alex Amorim, este é mais um experimento da nossa Física Animada. Hoje, da área da termologia, vamos estar abordando o tema propagação do calor. Aqui, especificamente, a convecção térmica em fluidos. Então, nós temos aí um aquário com água e 2 recipientes. Um com líquido azul, água fria, e com líquido avermelhado, a água aquecida, água quente. Então, vamos dar início ao experimento. Observamos que a água que está azul é mais fria, a temperatura mais baixa, então ela desce. Bem, e a água vermelha está, esse líquido vermelho de uma está região para outra, quente, por meio do transporte sobe. de matéria, o que só pode ocorrer nos fluidos, líquidos e gases. A movimentação das diferentes partes do fluido ocorre pela diferença de densidade que surge em virtude do aquecimento ou resfriamento. No caso, o líquido azulado é o líquido com água fria, é mais denso, ele desce. E o líquido com água avermelhada é o líquido com água quente, ele sobe. Portanto, devido às diferenças de temperatura, estabelece correntes de convecção ascendentes do líquido quente e descendentes do líquido frio. Então podemos ter observado nesse vídeo como é que acontece a convecção, né? Então vamos lá, aparelho de ar-condicionado. Como é que o ar-condicionado consegue esfriar uma sala? É através da convecção. E por que ela é em cima? O ar-condicionado tem colocado em cima? Por causa da convecção.
Então vamos lá aqui, tentando continuar vendo aqui como é que funciona. No verão, o aparelho de ar-condicionado introduz o ar frio nas salas pela parte superior. Desse modo, devido à sua maior densidade, o ar frio desce. Ó. O ar frio desce, que é mais denso. Desse modo, devido à sua maior densidade, o ar frio desce, provocando a circulação do ar contido na sala. O aparelho de ar-condicionado deve ser colocado na parte superior da parede da sala, por isso que colocado em cima. Porque o ar frio, ele joga um ar frio, e esse ar frio mais denso, naturalmente ele vai descer, e aqui o ar que está aqui embaixo está quente vai subir. Aí ele vai resfriar esse ar que estava quente e vai ficar esse ciclo. Um aquecedor elétrico. Já o aquecedor elétrico é diferente, você tem que colocar embaixo, né? Por quê? Porque nas regiões que é muito frio, tem regiões que a temperatura é muito baixa, você coloca um aquecedor, você tem que colocar o aquecedor embaixo, porque ele vai jogar ar quente, certo? Esse ar quente vai subir, e o ar frio que está dentro, o que está em cima vai descer, e assim por diante ele vai aquecendo. Brisas marítimas. O ar próximo da areia fica mais quente que o restante e sobe, certo? Então, o ar próximo da areia fica mais quente que o restante e sobe, dando lugar a uma corrente de ar da água para a terra. O vento que durante o dia sopra do mar, o vento durante o dia sopra do mar para a terra, ok? Então, qual é o sentido das brisas marítimas durante o dia? É do mar para a terra, ok? Por quê? Porque a areia, o ar que estava próximo da areia fica quente e sobe. Então, o ar quente que vai subir e o ar frio aqui do fim brisas marítimas vem do lado do mar. Já durante a noite, o ar próximo da superfície da água resfria-se menos que o restante. O ar próximo da superfície da água resfria-se menos que o restante. Com isso, ele fica mais quente. Então, durante a noite, a água é mais quente que o restante e sobe. Sim, aí o ar que fica próximo sobe, dando lugar a uma corrente de ar da terra para a água. E o vento durante a noite sopra da terra para o mar. Então, durante a noite é da terra para o mar. Por quê? Porque o ar quente que está aqui próximo subiu. O ar quente que está próximo da água subiu e deixou espaço para o ar frio passar. Geladeira doméstica. O congelador é sempre colocado na parte superior, mesmo que o ar-condicionado. Por que o congelador é colocado em cima? Por isso, porque o ar frio ele vai descer naturalmente e o ar quente, que toda vez que você abre a geladeira, entra uma quantidade de ar quente e os alimentos que ficam embaixo são mais quentes, fica com a temperatura mais baixa, mais alta, aquece o ar e esse ar sobe, certo? Então o congelador é sempre colocar na parte superior para que o ar se resfrie na sua presença e desça, dando lugar ao ar mais quente que sobe. Os alimentos são resfriados pelo ar frio que desce devido à convecção. As prateleiras são feitas de grades não inteiriças para permitir a convecção do ar dentro da geladeira. Por isso também as prateleiras têm que ser vazadas para que o ar frio possa descer naturalmente. As prateleiras, eu falei, né? Então, vamos continuar. Já o terceiro e último processo de transmissão de calor é o processo por irradiação. Ele é o processo de transmissão por meio de ondas eletromagnéticas. Então, a única transmissão que ocorre no vácuo é por ondas eletromagnéticas pela irradiação. Então, convecção e condução precisam de um meio para se propagar. A condução em meios sólidos, principalmente sólidos, a convecção, principalmente em fluidos. E radiação não precisa do meio, porque é ondas eletromagnéticas. A energia emitida por um corpo, energia radiante, propaga-se até o outro através do espaço que o separa.
Sendo uma transmissão de calor feita por ondas eletromagnéticas, a radiação não exige a presença do meio material para ocorrer, isto é, a radiação ocorre no vácuo e também em meios materiais. Entretanto, não são todos os meios materiais que permitem a propagação de ondas de calor através deles. Como exemplo de radiação, podemos citar a energia solar que recebemos diariamente. Ela vem por radiação solar. E o fluxo da onda do Sol para a Terra, porque a temperatura do Sol é maior. Classificação dos meios. Existem os meios diatérmicos. Os diatérmicos são os meios que permitem a propagação das ondas de calor através deles. São os meios transparentes às ondas de calor. O atmosférico, exemplo. Os atérmicos são os meios que não permitem a propagação das ondas de calor através deles. São os meios opacos às ondas de calor. Garrafa térmica. Qual é o funcionamento da garrafa térmica? Primeiro passo. Para evitar a saída ou entrada de calor por condução, certo? Por condução, o líquido foi envolvido por um vácuo. Então, que a garrafa térmica, entre os passos aqui, existe o vácuo. Para evitar o que? O vácuo entra na garrafa térmica para evitar o que? A condução, certo? Por isso, a garrafa térmica possui parede dupla de vidro, péssimo condutor, entre as quais se faz o vácuo. Para evitar convecção, o processo que exige troca de partículas deve se manter sempre bem fechada a tampa. Então a tampa tem que ser bem fechada, porque tanto é que se você deixar abrir a tampa, sobe um vapor, não sobe? Então esse processo aí, se você deixar aberto, vai sair por convecção. Então vai sair o ar quente que vai sair da garrafa. Então você tem que fechar bem a garrafa para evitar o que? A perda de calor por convecção. E para evitar radiação, as paredes são espelhadas. Assim, os raios infravermelhos e as demais radiações refletem-se no espelho, retornando ao meio de origem. Então, utiliza dentro da garrafa espelhado para evitar a perda de calor por radiação. É bom observar que este sistema não é perfeito. Assim, depois de algumas horas, o líquido interno acaba atingindo equilíbrio térmico com o meio ambiente. Estufa é uma estrutura que tem como objetivo absorver o calor proveniente do Sol e mantê-lo condicionado em seu interior. A estufa de plantas, além de proteger a planta contra possíveis ameaças externas, mantém a temperatura interna controlada de acordo com a entrada de radiação solar. É construído por materiais transparentes que permitem a passagem de praticamente toda a radiação solar. Então vamos lá. Temos aqui a estufa de Curitiba. Podemos observar. Qual é o funcionamento da estufa? Vamos lá. Então, o ciclo da estufa. A luz do Sol brilha dentro da estufa e aquece o Sol. Certo? A camada aquecida do chão aquece o ar sobre ela. Então, a camada aquecida do chão aquece o ar. Então, que o chão está quente, a temperatura alta vai aquecer o ar aqui dentro. Certo? Então, o ar aquecido vai ao topo da estufa, o ar mais frio toma o lugar da parte de baixo, onde será aquecido. Então, fica a convecção aqui. O ar quente sobe, o ar frio desce. Quando o ar alcança a parte de cima, ela já esfriou. O ar aquecido que vem de baixo toma o lugar do ar frio, empurrando-o para baixo. Como a estufa ocupa uma pequena área, todo o ar deste ciclo permanece relativamente aquecido. Então sempre fica aquecido aqui dentro. Então com isso a gente conclui essa aula. Agradeço a compreensão e até a próxima.